agora na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você, ouvinte da Rádio Santana. E hoje eu trouxe um convidado especial, né? Hoje já precisamos falar de Diácono Jefferson. Na revista, na segunda edição da revista, ainda eu li o seguinte, eu ainda li seminarista, né? Isso mesmo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, dona Lourdes. Bom dia, caro rádio ouvinte da Rádio Santana. Aqui quem fala é o Diácono Jefferson. Fui ordenado há 2 meses, menos de 2 meses, no dia 8 de junho, por isso ainda na revista, ainda estava como seminarista. Isso. Então, eu achei muito importante na segunda edição da revista, onde eu fui assim, lendo a revista e de repente, cara, mas o que é isso? Logotipo do centenário. Aí eu comecei a ler sobre esse logotipo e vi que tinha ali um jovem seminarista, hoje diácono, o responsável ali na dianteira, né? No momento mais bonito, mais preciso. E aí eu vi várias ideias dele que eu quero colocar um pouquinho. Eu não vou ler, eu acabei deixando bem colorido, de tanto que eu fui dar umas estudadas, porque achei muito importante. Às vezes a gente não dá importância para uma leitura rápida de uma pessoa e de repente quando você olha de novo é todo um sentido, um significado. Então veja aqui, as ideias desse logotipo começou na troca de ideia do Jefferson Sanches com o Lucas da paróquia Menino Deus. Depois eles tiveram o apoio do padre Hélio Guimarães, e aí um olhar carinhoso do Dom Sérgio, que na época era bispo aqui, hoje é o Bruno. E aí o Jefferson, eu gostei muito do que ele fala, ele fez uma viagem lá para o tempo dos estudos dele, com o padre Carlo Battistoni, é isso, né? Isso. Nas aulas onde ele lembra que ele falava da Arca de Noé. Da Arca de Noé, como? Por qual motivo? É que ele solta uma pomba e ela volta com um raminho, né? E através desse raminho dá-se a entender de que dá para abrir essa arca, né? Então ele vai longe lá e depois também ele, com tudo isso pensado, essa mesma pomba, depois eu percebo que ela também tem a ver com o Espírito Santo. Então ela tem 2 funções no mesmo logotipo, né? Então tudo isso eu fui vendo. E aí depois de tudo pensado pelo nosso colega aqui, foi aprimorado pelo Lucas, o Padre Hélio, e ajustado pela empresa Berlin Design. Fala um pouquinho sobre como que começou isso. Bom, as vistas do centenário mesmo, que vamos celebrar agora em 2026, eu ainda no seminário, me perguntava qual seria a marca, né, desse centenário. E junto com o Padre Jaime, meu reitor à época, nós perguntávamos, tem que ter um logotipo. Mas parecia que as coisas não estavam caminhando e eu gostava já um pouco de desenhar. E junto com o Lucas, que havia sido seminarista, e eu sabia que ele tinha esse talento também para o design, para as artes gráficas, trocamos uma ideia. E a princípio a gente tentou fugir do óbvio, tentar fugir daquilo, simplesmente o número 100, algo assim como comumente é colocado. Pensamos o seguinte, como nós vamos representar todos esses 100 anos, essa vida que teve na diocese, num desenho, numa logomarca. E recordávamos que para o centenário foi feito um concurso entre os catequizandos da nossa diocese para a escolha do slogan. Então, Diocese de Ponta Grossa, 100 anos de vida e comunhão, esperança e missão. De uma catequizanda aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui do centro de Ponta Grossa. Então pensamos, se o slogan contém essas 4 palavras, vida e comunhão, para pensar todos esses 100 anos que passaram, uma diocese cheia de vida, a comunhão que tem entre nós, mas também um olhar para frente, depois desses 100 anos, né? A esperança que nós temos, a missão, nossa diocese é marcada pela missão, temos nossas igrejas irmãs, os projetos do nosso regional, a missão é própria de nós batizados. Então, essas 4 palavras, tentar representá-las numa arte gráfica. Não é fácil juntar tudo, mas então seguimos para o desenho. Peguei meu tablet, esbocei alguns riscos e de início pensava assim, a grande marca da nossa diocese qual é? Da nossa cidade, da nossa diocese, é a nossa igreja catedral. Uma arquitetura bem marcante, seus vitrais,
sempre quando vai falar da diocese, nós nos voltamos a ela, porque é a igreja mãe, é a nossa catedral. Então, vamos tentar, de alguma forma, ilustrar a catedral. E nos meus primeiros esboços, eu tentava desenhá-la por completo. Desenhava os vitrais, as torres laterais, a grande cúpula central, mas isso ficava muito carregado também para um desenho. Então vamos diminuir, vamos tentar deixar mais minimalista esse desenho, mas sem perder o sentido do que é isso. Então, primeira marca que pensei, tem que ter a igreja catedral. Vamos colocar a igreja catedral. Coloquei lá os vitrais, o Padre Hélio, agora entra o Padre Hélio e falou assim, em vez de colocar todos os raios, por que não colocamos 8? Porque embora seja a igreja catedral, nós representamos todos os setores da nossa diocese, porque todas as paróquias era difícil representar as 47 paróquias. Mas nossa diocese de organização é dividida em 8 setores. Então, 8 setores, 8 raios do arco ali para representar toda a diocese na igreja mãe, na igreja catedral. Depois, sabemos também que nada começa sem a cruz. Então, vamos colocar a cruz aqui de início. O início desse projeto de Deus para a nossa diocese e para nossas vidas mesmo. Então, a cruz logo no início do desenho. Então, aqui já tínhamos 2 elementos. A cruz e os raios da nossa igreja catedral. Depois, pensei, mas onde está a nossa diocese? Nossa região é chamada dos Campos Gerais. Campos, mas também rios. Eu sou natural da cidade de Castro, onde a cidade se desenvolveu em torno do rio Iapó. A igreja, a matriz, hoje está chamada de Igreja Matriz Santana, mas conhecida como Santana do Iapó. É a minha origem. Então temos os rios. Então por que não tentar representar também esses campos na cor dourada, os campos de soja, de milho, de trigo, que comumente são plantados aqui nos nossos campos gerais, mas também as águas dos rios que banham nossas cidades. Como eu disse, Castro, nosso rio Iapó, aqui o rio Pitangui, rio Tibagi e tantos outros rios que banham as nossas cidades e que são essenciais. Então, mais um elemento. E por fim, o elemento que acho que é o mais marcante para mim, particularmente, o da pomba. Que ele perpassa toda a história com risco, altos e baixos, mas ele inicia antes dos raios e a pombinha ela se projeta para fora. Ou seja, para não mostrar que não está encerrado nesse tempo de 100 anos, há uma continuidade. E como a dona Lourdes Maria falava no início, com um raminho no bico. Porque quando ela falava da viagem das aulas do Padre Carlo, quando eu lia o Gênesis lá, a história da Arca de Noé, era só um sinal de que tinha árvore verde e que uma pombinha foi e pegou o ramo, então estava tudo seco. Mas é muito mais profundo do que isso. Um passarinho com um ramo no bico, não é simplesmente que ele está passeando com um ramo no bico. É sinal de que ele vai construir um ninho. E se um passarinho é capaz de construir um ninho, é sinal que ali ele vai botar ovos, vai chocar aqueles ovos, é sinal de vida, é vida nova. Sim. Então também para mim é esse sinal, assim, que a nossa diocese ainda há esse sinal de vida. Então nesses 4 elementos, peguei todo aquele slogan. A vida na cruz, a comunhão nos raios da catedral, unindo toda a diocese nos seus 8 setores. Parando um pouco, e que o Dom Sérgio ainda dá mais um realce. Exatamente. Dom Sérgio, quando viu esses 8 raios, ainda ele adicionou um elemento mais espiritual ainda. Ele falou assim, mas também lembramos que são as 8 são as bem-aventuranças que Jesus traz na Bíblia. Então não ficou somente nisso, né? Dom Sérgio nos ajudou a olhar mais além também para esse desenho. Então a vida na cruz, a comunhão nos raios da catedral, a esperança no raminho do bico da pombinha e também a missão nos caminhos. Que caminhos são esses? Os nossos campos. Os campos e rios que são também lugar de nossa missão. Esse rio também remete lá à nossa missão na Amazônia, onde tudo se dá por meio dos barcos, por meio do rio Purus, lá na Prelazia de Lábrea, na paróquia de São João Batista em Canutama. Então tudo isso aborda essas 4 palavras. Talvez de primeiro início a gente olhe, não consiga compreender tanta coisa. É um assim. desenho. É um desenho. Mas para nossa história, para nossa caminhada enquanto diocese, ele vai um pouco além.
Não tem o número 100 ali, mas ele aborda os 100 anos da nossa diocese. Isso a gente, quando eu fui dar uma lida, assim, eu dei aquela primeira lida, como você dá uma lida em qualquer lugar, né? E aí eu fui pensando, gente, eu vou trazer isso pro meu programa Vida Saudável. Por quê? Porque para chegar nessa sensação toda, precisa o quê? Vida de fé, e ela precisa ser saudável. Vida de esperança, precisa ser saudável, precisa ter harmonia, precisa ter paciência, precisa ter cuidado. Então tudo isso faz parte da nossa vida. Nada diferente do que você que está estudando, precisa cuidar, olhar para todas as partes. Você, como marido e mulher, precisa olhar para todas as partes. Não é só uma, não é só passar, olhar para a figura por olhar, mas olhar por uma centralidade muito mais aprofundada. E ele fala dessas 4 missões, que é vida, comunhão, esperança e missão. E olha, quando eu fui olhando, eu vou perguntando para ele. Quando eu fui olhando, eu vi o seguinte. Então, primeiro, realmente, ele coloca que representa as 8 pastorais da diocese, que fica muito importante. E aí vem o Dom Sérgio, coloca, junto com esse 8, as 8 bem-aventuranças. E aí, mostra também a cruz, a vitória sobre a morte. Então, muitas pessoas, a morte é o fim. Não, a morte é o recomeço de algo também que está em nós, conosco, na fé e na esperança, né? Isso mesmo, como o próprio São Paulo diz, né? A cruz é escândalo, mas para nós é sinal de vida, é vida nova, é ressurreição. E aí vem a esperança, ou seja, aquela pomba que não é larga, ou seja, que nem ele falou, eu também, muitos anos, e eu me aprofundei olhando aqui. Muitos anos eu li ou quando tinha essa passagem na hora da missa, ele foi lá, pegou um raminho, mas se a gente for olhar, essa pomba poderia ter ido em qualquer outro lugar. Como ela era sinal vivo mesmo, ela voltou com o raminho ali na mão. E aí, esse ramo, olha só, esse ramo também, para mim, sinalizou assim, numa frase ali, sinal que a água baixou. Sim. Né? Porque ela via segurança agora que ela podia novamente construir a vida nova, porque as águas baixaram, as árvores, os arbustos voltaram, ela teve onde pegar aquele ramo. É um sinal de esperança para o próprio Noé, a sua família que estavam na arca, né? É um sinal de esperança. Por muito, muito tempo, né? E aí, na sequência, realmente ele coloca a história do ninho, a capacidade. Poxa, se há ninho, há vida, né? Agora falando de novo da pomba, ou seja, a pomba vem com 3 sinais, na verdade, da água que baixou, do ninho que dá para fazer, e depois ele coloca a pomba como Espírito Santo, né? Exato, porque nada na nossa igreja, nada é por si só, sozinho. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, e sabemos que é por obra do Espírito Santo também que existe a nossa diocese, que nós somos conduzidos por ela. Não é simplesmente uma questão institucional, mas vejamos quantos bispos passaram, quantos padres, leigos e leigas empenhados. Tudo isso só existe hoje, a nossa rádio aqui, no qual nós falamos, as obras que temos em nossa diocese, tudo por ação do Espírito Santo. Por isso que aquela linha que perpassa toda a história, não é algo de agora ou algo só lá do início. O Espírito Santo ele esteve presente em toda a história da diocese. E esteve presente como nosso convidado ali para chegar em toda essa maravilha. E aí vem o sentido da vida que continua. Você me fez lembrar uma coisa, que quando a gente passa por aqui e a gente faz alguma coisa comunitariamente, eu, por exemplo, era ministra da Eucaristia dos 15 aos 45 anos, depois eu parei um pouco, né? E aí agora eu estava na catedral, vou ver se eu volto ali na São José também. Então, sentido que a vida continua. Só que por mais que você faça, é isso, é pequenininho, porque é centenário. Quantas pessoas, né? Às vezes eu vejo as dificuldades hoje na igreja com relação a dizimista, coisa assim, né? Mas se a gente for analisar essas igrejas que os nossos antepassados construíram, eles não usaram só o dízimo, eles usaram a mão de obra, mais o dízimo, mais a vontade, mais quero ter essa igreja, mais isso. E às vezes nós temos dificuldade de manter isso hoje, né? Então se a gente for olhar o sentido da vida... É uma vida doada, como a senhora disse, pelos nossos antepassados, e que talvez, às vezes a história se perde, e a gente não saiba dar valor a isso que foi construído lá atrás,
Por isso a importância de nós hoje olharmos para esses 100 anos de história, olharmos para essas revistas que estão sendo publicadas, para vermos que não é nós que construímos sozinhos, há alguém que já vem construindo e nós damos de fato essa continuidade, talvez com mais dificuldades ou com menos criatividade, mas talvez isso nos ajude a também pensar um pouco qual modo eu estou doando também, de qual modo eu estou ajudando na construção disso tudo que já um dia foi iniciado. E eu quero lembrar então que você quer entrar em contato comigo para marcar a sua primeira consulta na minha terapia, é 429-9992-0018. Porque você merece ser feliz. Você, rádio ouvinte, hoje está ouvindo um pouco o Jefferson falando dessa emoção e eu quero dizer assim, dessa espiritualidade, dessa fé, dessa vida em abundância, vida agradável, vida saudável, que é no sentido assim, de se colocar rumo à sua vocação e também no caso do logotipo do centenário, de se colocar no colo do Criador, né, e se permitir que seja feita a tua vontade no logotipo que ele estava colocando. E aí ainda tem, ele comentou rápido, mas a gente falou da pomba, que ela tem as 3 dimensões, ela tem ali 3 fatores importantes, mas daí vem a faixa que simboliza a plantação da região, e a gente sabe que é uma região bastante agrícola e tudo assim. E olha, como 10, eu achei 12 situações aqui, como 10 representa o caminho dos missionários ou da missão, e como 12, como um todo, retratar a estrutura da catedral de uma forma simples, com todas as outras partes, mas num todo não tem como não dizer, tem a ver com a Catedral de Ponta Grossa, né? É isso mesmo, porque nós somos a diocese, a igreja, a diocese, não é só estruturas, não é só templos, mas é construída de gente que fez história, gente que colonizou essas regiões, gente que hoje é agricultor, que trabalha, e essas são as mesmas gente que estão nas nossas paróquias e que constroem hoje o que nós chamamos de diocese, que nós chamamos de igreja, ou melhor, povo de Deus. É esse povo que está nesses campos gerais, é o povo lá do interior, é o povo aqui da cidade, é o povo também que está em missão. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo na Rádio Santana hoje conseguiram entender um pouquinho mais como é engraçado e como é importante sempre ter alguém por trás de alguma coisa. E se não fosse a revista, Jefferson, ia passar em branco, mas como eu estava lendo ela e já tinha pedido para você vir uma hora dessas falar sobre a sua fé no sentido da sua vocação, né? Eu na vocação de casado, você na vocação de já vai se ordenar para o final do ano, padre, né? Já está aí para dar a nossa bênção, tudo. Então, nesse sentido, muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também você, caro rádio ouvinte, que nos acompanhou, e que quando você ver de novo essa logo, seja na sua capela, na sua paróquia, você recorda que ela vai um pouco além, e que você também está ali representado na história da nossa diocese de Ponta Grossa. Dá sua bênção, você já pode dar a bênção, né? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe da Divina Graça e da Senhora Santana, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Obrigado.